Questão aqui, a gente vai analisar essa figura, certo? A gente vai analisar e classificar, né, os ângulos existentes nela em consecutivos ou não consecutivos, se tem ponto em comum ou não tem ponto em comum, certo? Só lembrando, na aula anterior eu expliquei para vocês que os ângulos consecutivos são aqueles que têm um ponto em comum e um lado em comum, certo? Já os ângulos adjacentes são aqueles que são consecutivos, ou seja, tem um ponto em comum, tem um lado em comum, só que não pode ter ponto interno em comum, ou seja, ponto dentro do ângulo o mesmo, certo? Não pode ter ponto interno comum nenhum. Então vamos lá para a questão e analisar a figura. Aí tá falando aqui, FEG, certo? FEG e GEH são ou não são consecutivos, certo? Como eu analisei, a gente for analisar, ó, FEG, o ângulo, certo? E a outro ângulo, GEH, eles têm o mesmo vértice e tem esse lado aqui em comum, certo? Então, eles são consecutivos? São. Eles são consecutivos. Tem o mesmo vértice e tem o que? Esse lado G em comum. Pronto, agora vamos para outra questão. FEG é a mesma coisa. FEG, esse ângulo azul, e GEH tem ponto interno comum? Tem ou não tem? Tem um ponto interno, né, que é o mesmo? Não tem. Se vocês observar, ó, esse de azul, ó, FEG, o ângulo aqui está em azul, é o ângulo de FEG. E o outro ângulo, G, né, E e H, o outro ângulo é o quê? Em vermelho. E aí, ele tem ponto interno em comum ou não tem? Ele não tem, certo? Então, ele não tem ponto interno em comum. Vou colocar pequenininho aqui para ver se dá. Não tem. Pronto. Agora, vamos lá. Continuando. FEG e GEH, eles são adjacentes ou não são adjacentes? Para ser adjacentes, eles não podem ter ponto interno em comum. Como a gente analisou agora, o ângulo em azul é o ângulo de FEG. E o ângulo de GHE está em vermelho. Então, eles têm ângulos separados, ângulos diferentes. Então, eles são adjacentes? São. Certo? Não tem ponto interno em comum. Então, o ângulo deles são separados. Agora, vamos à letra D. FEG e FEH. O mesmo que a gente analisou. Tem ponto interno comum? Tem ou não? Agora, vamos analisar aqui, porque aqui mudou, que é o FEG. Então, vamos lá, ó. FEG não, perdão, FEH. FEH. A gente já analisou que FEG é em azul, lembram? E agora, FE e H é toda essa parte aqui em verde. Então, tem ponto interno comum? Tem sim. O mesmo ângulo, ele passa aqui para formar, né? Ó, ele passa pelo ângulo de FEG. Então, ele tem sim ponto interno em comum. Então, tem. Aí pergunta, esse mesmo ângulo que a gente analisou, FEG e FEH, eles são ou não são adjacentes? Eles não são, porque o ângulo de um deles foi também ângulo do outro, passou pelo ângulo do outro, ou seja, tem ponto interno em comum. Então, não são. Certo? Não, eu vou colocar aqui em cima, não são. Pronto, o mesmo ângulo que a gente analisou agora, FEG e FEH, são consecutivos ou não são? Eles são sim, porque os ângulos, todos os ângulos adjacentes, que a gente já confirmou aqui que é adjacentes, eles são consecutivos, mas nem todos adjacentes, né, é consecutivo. Aliás, nem todo consecutivo é adjacente. Então, aqui a gente vai colocar são.